Olá, boa tarde. Quarta-feira, 10 de maio, está no ar a primeira edição do jornal Câmara Notícia. Hoje acontece a 27ª reunião ordinária aqui no plenário da Câmara e os vereadores vão discutir e votar 11 projetos. Vamos à pauta. A mesa da Câmara propôs para a reunião ordinária de hoje 5 projetos. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera anexos da lei que aprova as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos do quadro permanente de pessoal, fixa a remuneração dos cargos em comissão e estabelece as gratificações de funções previstas na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Campinas. Turno único de discussão e votação do projeto de resolução que altera e acresce artigos que dispõem sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara Municipal de Campinas. Turno único de discussão e votação do projeto de resolução que altera, revoga e acresce dispositivos e altera os anexos que dispõem sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Campinas. Turno único de discussão e votação do projeto de resolução que acrescenta e altera dispositivos da Resolução número 894, de 31 de outubro de 2014, que dispõe sobre a estruturação da progressão vertical, a promoção dos servidores da Câmara Municipal de Campinas. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual na remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Campinas. De autoria do vereador Jorge da Farmácia, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo que concede o diploma Ellen Keller ao senhor Benedito João Bertola. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cláudio da Farmácia, que concede o diploma de mérito esportivo a Levi Leandro dos Santos da Silva. Também de autoria do vereador Cláudio da Farmácia, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo que concede diploma de mérito esportivo a Flávia Carvalho Frassini e também para o Gustavo Trace. Também de autoria do vereador Cláudio da Farmácia, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo que concede o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira ao senhor Roquenberg Oliveira Duarte. De autoria do prefeito municipal, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, localizadas no loteamento Jardim Santa Genebra, Gleba 1, parte 2, e autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões. E por último, a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a área de classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, localizadas no loteamento Chácara da Barra, e autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões. Todos os detalhes dos projetos você pode acompanhar no site da Câmara, campinas.sp.leg.br, que está aí na sua tela. O vereador Paulo Haddad utilizou a tribuna da Câmara para alertar a população em relação à vacinação contra a gripe. Teve início na segunda-feira, dia 8, a quarta e última etapa da vacinação contra a gripe em Campinas. Nessa fase, começam a ser vacinados também os professores das redes pública e privada, mas a dose continua disponível para os demais públicos prioritários da vacinação nos 63 postos de saúde da cidade. A campanha, que começou em 17 de abril, vacinou até agora pouco mais de 80 mil pessoas. Número bem inferior à meta estabelecida pela Prefeitura de Campinas, que é de 280 mil, o equivalente a 90% do público-alvo. Em 2016, a cobertura vacinal foi de 98%. O vereador Paulo Haddad falou sobre o assunto na tribuna da Câmara Municipal. A vacina, ela previne contra a gripe A, ou seja, H1N1, e o H3N2, como também a gripe B. Essas doses estão disponíveis nos 63 centros de saúde
do município de Campinas. Nas 2 primeiras etapas, foram imunizadas as pessoas acima de 60 anos, trabalhadores da área de saúde, dos serviços públicos e privados, gestantes, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, além de puerpérias, ou seja, mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias e a população indígena. Paulo Haddad lembrou que nessa última fase também vão receber a vacina contra a gripe a população carcerária e jovens de 12 a 21 anos que estejam cumprindo medidas socioeducativas. A campanha se estende até o dia 26 de maio e para receber essa vacina é importante que o morador apresente a sua carteira de vacinação ou uma carteira de identidade ao centro de saúde. A vereadora Mariana Conte realizou mais uma reunião para debater sobre o corte de luz da empresa Flasco, realizado pela CPFL. A Flasco é uma empresa de Campinas mantida pelos funcionários após os proprietários abandonarem o local por conta de dívidas. A CPFL enviou uma carta justificando o corte de energia que foi lida pela vereadora Mariana Conte, que marcou a reunião em conjunto com o vereador Pedro Tourinho e aconteceu na última segunda-feira. O objetivo era um debate entre a empresa e trabalhadores para encontrar uma solução. A carta não substitui a presença dos representantes. Eu lamento muito que eles não estejam aqui. Nós fizemos a leitura da carta até para apresentar para o público os argumentos usados. Contudo, nós fomos informados também que a própria carta já está desatualizada, que já existe uma nova proposta que foi feita na sexta-feira, no curso das negociações. Eu tentei entrar em contato com a CPFL hoje pela manhã, inclusive com o telefone que eles mesmos colocaram aqui, do senhor José Nanini, não consegui falar com ele, então, de mais uma vez, eu lamento que eles não estiveram presentes. Eu acho que a negativa da CPFL em comparecer a esse espaço para conversar não tem nada a ver com a Flasco, do ponto de vista, na minha opinião, do ponto de vista, né, da gravidade dela, ela é, antes de mais nada, uma demonstração de desrespeito com a Câmara de Vereadores de Campinas. Participaram da reunião representantes da Flasco e da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas. O vereador Nelson Osseri solicitou melhorias para a primeira praça de Campinas, que fica no bairro do Cambuí. A Praça 15 de Novembro, mais conhecida como Largo de Santa Cruz, foi a primeira praça da cidade de Campinas. O local servia de pouso para tropeiros e surgiram aqui os primeiros comércios da cidade. Hoje, a praça recebe várias pessoas, e especialmente crianças que utilizam a área de lazer. Nos últimos meses, um brinquedo lúdico do playground foi retirado e causou insatisfação na população. Foi ruim porque era muito pouco brinquedo e as crianças tinham poucas opções. Para tratar do assunto, o vereador Nelson Osseri foi procurado e entrou em contato com a prefeitura. O brinquedo havia sido removido dessa praça, então nós solicitamos ao secretário de Serviços Públicos, o secretário Ernesto Paulela, que de bate-pronto já nos atendeu, retornando, né, o brinquedo para a praça e fazendo assim essa praça ter essa movimentação com variados públicos, inclusive com pessoas de outras regiões. Foi através de um ofício que o vereador Nelson Osseri questionou a prefeitura de como estava a situação do brinquedo que havia sido retirado. Após a resposta, o vereador fez indicações solicitando que o mesmo retornasse à praça. A prefeitura explicou que o brinquedo foi retirado pois não apresentava condições seguras para as crianças, mas que um equipamento do mesmo modelo, que estava em outra região, foi realocado para atender a solicitação do vereador. A gente tinha 2 playgrounds daquele tipo que a gente instalou no Santa Cruz lá, um lá e um na Norte Sul, em frente ao Hotel Vitória, numa praça, que ele foi mal colocado, num lugar ruim, onde o uso de crianças é pouco, e num lugar ruim, onde estava servindo para pessoas esconderem, dormir. Com o pedido do vereador e o grande pedido da população lá, eu tirei o playground da Norte Sul,
recuperei ele, a gente arrumou ele e recolocou no Largo Santa Cruz. Além do retorno do brinquedo, outra questão que preocupou os frequentadores da praça foi a presença de usuários de drogas no período noturno. Por esse motivo, o vereador também solicitou algumas melhorias, como reforma das lixeiras, troca de lâmpadas e ronda da Guarda Municipal. Foi mais um ponto que nos alertou e eu, na condição de vereador, tomei essa medida de apresentar indicações, solicitando mais Guarda Municipal, solicitando a revitalização, a instalação dos brinquedos, a capinagem, a jardinagem, e deixando assim uma praça realmente que seja um fator de proteção, que venha agregar, trazer família, trazer pais, crianças, idosos. As melhorias agradaram a população. Foi ótima ideia, as crianças brincam bastante, todo mundo valoriza a praça. Sim, bastante, apesar da gente ter muitas árvores aqui na região, mas à noite ainda é bem agradável, é iluminado, dá para passear, dá para ficar aqui, bater um papo. É gostoso, eu adoro a Praça Santa Cruz, aqui eu sempre venho. Hoje, às 14h, o ex-presidente Lula vai depor para o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância em Curitiba. Lula vai se defender da acusação de ter recebido propina das empreiteiras OAS e Odebrecht, por meio de um apartamento triplex no Guarujá. O petista foi denunciado em 14 de setembro de 2016. Vamos falar sobre emprego agora, pois o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 94 vagas com salários entre R$ 973 e R$ 3.049. Há vagas para vendedor para loja de materiais de construção, somente para candidatos com experiência. Técnico de telefonia, instalação de telefone e internet via cabo e fibra ótica. Disponibilidade para trabalhar em São Paulo. Técnico de eletrodomésticos. Supervisor de cafeteria para trabalhar no aeroporto de Viracopos. Recepcionista hospitalar. Passadeira de roupas. Motorista carreteiro. Mecânico de motor a diesel para ônibus e van com CNH D ou E. Lavador de ônibus para horário noturno. Farmacêutico com CRF ativo e disponibilidade para trabalhar com revezamento de turno. Cozinheiro e atendente de lanchonete. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. No jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, a Ponte Preta eliminou o Ginásio e Esgrima na Argentina. Mas foi o segundo tempo, um sufoco só. A Macaca fez um bom primeiro tempo em La Plata e conseguiu o gol da classificação aos 26 minutos. Após cobrança de falta de Ravanelli, o meio-campista Elton cabeceou mesmo agarrado por Rinaldo e mandou para o fundo das redes com estilo, belo gol, 1-0 Ponte. Mas sabe aquele ditado, né? Felicidade de pobre dura pouco. 1 minuto depois, após escanteio, a bola sobrou na entrada da área para Rinaldo, que bateu. O goleiro Aranha chegou a encostar nela, mas não conseguiu. 1-1. Pouco depois, a Ponte perdeu o treinador Gilson Kleina, expulso por reclamação. Veio o segundo tempo e com ele os milagres de Aranha. Final de jogo, Ginásio e Esgrima La Plata 1, Ponte Preta também 1, Macaca classificada pelo gol qualificado fora de casa, a segunda fase.
Podemos classificar essa vitória como heróica, porque essa passagem para a segunda fase aconteceu apenas 48 horas após a final do Paulistão em Itaquera contra o Corinthians. A Conmebol não autorizou marcar a partida para outra data, então os jogadores foram e saíram com a classificação. Parabéns aos jogadores pela garra que demonstraram na Argentina. O sorteio acontece no mês de junho para saber o próximo adversário da Macaca na competição. Vamos continuar falando da Ponte, mas agora do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino. As meninas entram em ação hoje, às 3 horas da tarde, contra a Ferroviária em Araraquara. A Ponte é a penúltima colocada com 7 pontos em 10 jogos, mas vem de uma ótima vitória em casa contra o Flamengo. E as adversárias de hoje estão na 4ª colocação com 14 pontos também em 10 jogos. Boa sorte às comandadas da técnica Ana Lúcia Gonçalves. E hoje é o último dia para você se inscrever para a Night Run 2017, etapa Yellow, corrida de rua de 5 e 10 quilômetros, largada às 8 horas da noite deste sábado, dia 13, na Praça Arautos da Paz. Informações sobre os valores e os kits você pode conferir no site ativo.com. Bom, essa edição fica por aqui. Tenha uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau.